Esta coleção de vídeos, intitulada Santo de Casa, homenageia personalidades cearenses que se destacaram por suas atividades na pesquisa científica, na inovação tecnológica ou na formação de novos valores. Este projeto é uma iniciativa da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará, com patrocínio do CNPq e em parceria com a FUNCAP. Expedito Parente nasceu em 1940, na cidade de Fortaleza, e se formou em Engenharia Química pela UFC em 1965. Na década de 70, dedicou-se à pesquisa da produção do álcool combustível e do biodiesel como alternativa aos combustíveis fósseis. Sr. Expedito Parente, eu gostaria de resgatar um pouco da história do biodiesel. Lá no início dos anos 70, você é reconhecido como o pioneiro do biodiesel, como o inventor do biodiesel, né? Eu me recordo do programa, do apoio que então o ministro César Caldo, do Ceará, né, ministro das Minas e Energia, deu ao UFC, que permitiu que você iniciasse as suas pesquisas lá. E o biodiesel naquela época, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a patente, né? Que você patenteou o produto, se a patente foi do produto ou do processo, ou foi de ambos. Então, eu gostaria que você fizesse esse resgate para a gente conhecer toda essa história e a luta que você teve na universidade, naquele tempo que não existia o apoio intenso hoje de CNPq, de FINEP e tal. Era isso que eu queria saber. Bom, naquela época existia aqui no Ceará um núcleo de fontes não convencionais de energia, isso dentro da universidade. E que eu creio que esse núcleo desempenhou um papel muito importante dentro da ciência e tecnologia aqui do Estado, especialmente nessa área de energia, tá certo? Foi esse núcleo que conseguiu, vamos dizer assim, implantar essa mentalidade, tá certo? De pesquisa e desenvolvimento nessas modalidades todas de energia. E foi exemplo inclusive para o Brasil todo, né? Então essa foi a grande missão do núcleo, desse núcleo lá na universidade. Lamentavelmente esse núcleo já não existe. E eu fui membro nesse núcleo durante um certo tempo, né? E eu, nessa época, eu trabalhava com pesquisa e desenvolvimento na área de etanol, de álcool, quando iniciou-se o Programa Nacional do Álcool, ProAlco. Eu percebi que a mensagem, quer dizer, que foi divulgada da necessidade de implantar o programa do álcool era uma necessidade de economizar as importações de petróleo, que naquela época era a maior conta no Brasil, né? Mas eu vi que isso não era verdade, tá certo? Porque o álcool só ia substituir um constituinte, que era a gasolina. E a fração do petróleo, que era limitante da importação de petróleo, era o óleo diesel. O Brasil está montado em 4 rodas, é um país enorme. O que o Brasil gasta de diesel nos transportes é uma loucura, tá certo? Então, não era verdade essa mensagem, essa proposta do governo, né, de que o ProAlco iria economizar petróleo. Isso nunca aconteceu. Economizava gasolina, mas aí nós tínhamos que exportar a gasolina que sobrava. Então eu vi que era uma enganação, você entende? Tá certo? Era uma verdadeira enganação, né? O que nós precisávamos era de diesel. Eu fiquei descontente com isso, eu mesmo me senti enganado, tá certo? E aí eu passei a pensar, tá certo? Num sucedâneo para o óleo diesel. Pois bem, e aí então a gente teve a inspiração, quer dizer, existia uma rota que existia antigamente, que o núcleo andou priorizando e fazendo, uma rota do craqueamento, que foi usado na China na época da guerra, né?
Você pegava o óleo vegetal e você craqueava esse óleo termicamente e obtinha hidrocarbonetos. A grande vantagem é que você tinha hidrocarbonetos, tá certo? Mas os rendimentos eram muito pequenos, né? O balanço energético também era comprometedor, etc. E essa rota eu não embarquei. Eu disse, não é por aí. E um dia realmente eu tive uma inspiração, né? Até quanto à história da engazeira, tem uma série de questões que se colocam, né? Aí tem até umas coisas interessantes aí que eu estava tomando umas caninhas lá no meu sítio, né? Debaixo de um pé de ingá e vi uma vagem de ingá e achei que aquilo ali era uma molécula de biodiesel. Tem toda essa história, esse folclore, isso tudo é verdade, isso aconteceu mesmo, tá certo? Não vou negar não, tá certo? Mas o fato é que eu pensei em linearizar a molécula do óleo vegetal. O óleo vegetal, ele tem, é um triglicerídeo, né? Uma molécula compacta, e eu percebia claramente que quanto mais compacta a molécula, menor é a cetanagem, né? Aí eu resolvi a linearizar essa molécula, ou seja, usar uma reação que já era conhecida, né? É um processo unitário, a transesterificação é um processo unitário, conhecido já há mais de 100 anos, né? Como a eletrólise, como a polimerização, tudo isso são processos unitários. Então eu usei a transesterificação para modificar a molécula do triglicerídeo e obter uma molécula linear. Então, o único mérito foi esse. E aí nós fizemos isso no laboratório, lá no Centro de Tecnologia, né? Nós fizemos essa reação, que é muito simples, né? Uma reação que tem um rendimento muito grande, né? E aí eu fiz uma pequena porção, e tinha um cidadão lá no Ceará, lá na universidade, é o senhor Bernardo Gondim, que era um homem de quase 90 anos, um grande expert em motores, era um mecânico, que vivia gravitando lá na universidade, sempre ia por lá, era aposentado, velhinho, né? Era meu amigo, né? E eu sabia que ele era um emérito, né? Técnico em motores, né? Eu disse, seu Bernardo, me arranjar um motorzinho aí para a gente experimentar essa substância aqui como óleo diesel, né? E o seu Bernardo, então, ele disse, rapaz, tem um motor velho aqui que eu acho que nem com óleo diesel ele funciona. Eu digo, mas esse aqui é o bom, para a gente ver como é que funciona. Experimentando. Ele andou limpando o motor, um motorzinho monocilíndrico, né? E aí ele colocou esse litrozinho, né? 1 litro só, né? E o motor funcionou perfeito. Ele disse, rapaz, professor, nem o diesel fazia funcionar esse motor, e o teu combustível fez funcionar. De fato, a combustibilidade do biodiesel é bem melhor do que do próprio óleo diesel, né? E isso me animou muito, me fez acreditar. Isso foi muito importante, porque se o seu Bernardo dissesse, não, isso não funciona, ali ia para a gaveta, não tinha nem dúvida. Como o testemunho dele, um homem extremamente, um homem que tinha 80, 90 anos de idade, e que toda a sua vida trabalhou com motores, aquilo para mim foi muito mais importante do que qualquer outra coisa. Aí eu passei a investir nisso aí. Fiz maiores quantidades, aí passamos, aí tivemos um apoio muito bom aqui da Coelce. A Coelce tinha um departamento de transporte aqui que foi marcante, né? Eles muito organizaram esse departamento. E separou lá uma picape, um Jeep, né, Toyota, desses que fazia uma manutenção de linha, roda muito, né? E passamos a rodar com esse biodiesel e foi um sucesso realmente. Bom, aí teve uma coisa interessante. Realmente o César Carlos, ele era muito apaixonado pelo álcool, né? O programa do álcool, ele patrocinou o Ministério aqui. Ele foi um homem brilhante na motivação nacional para a pesquisa de combustíveis alternativos. Eu acho que o maior papel do Dr. César Carlos, né, do ministro, né, foi exatamente esse fomento que ele fez em todo o país para isso, né? Mas eu precisava de um laboratório especializado no teste de motores, né? Então eu precisava do CTA. E eu procurei então o ministro Décio Jardim de Matos, porque ele tinha esse laboratório nas suas mãos, né? O Ministério de Minas e Energia tinha a Eletrobras, que tinha um laboratório da Eletrobras. Eu acho que o SEMPS não estava nessa época nesse setor ainda, né? E o fato é que eu procurei o CTA, né? E o ministro chegou para mim, o ministro Décio, eu fui falar com ele lá em Brasília,
E ele disse, olha, você vai procurar o Ministério de Minas e Energia, o ministro é amigo seu, nós sabemos que é amigo de vocês. Eu digo, mas ele não tem o CTA, eu preciso do CTA, eu não estou precisando de ministério, não. E aí o ministro dele disse, olha, nós não temos interesse, porque aqui no Ministério da Aeronáutica nós precisamos de querosene de aviação, e não de diesel. O nosso combustível é querosene. E aí eu digo, pois nós vamos fazer o querosene. Também. Eu não sabia nem como começar, tá certo? Ele disse, bom, nesse caso nós podemos apoiar. E foi assim que apoiou. Eu assinei então um convênio com o Ministério de Aeronáutica, né? Em que nós iríamos trabalhar com o biodiesel, na época era prodiesel, né? E com o bioquerosene, que na época era prozene. E o prozene começou a andar, né? Aí nós tivemos uma inspiração, uma segunda inspiração, de saber que tem alguns óleos vegetais que tem alguns componentes de baixo peso molecular. E a gente poderia ter o bioquerosene como um subproduto do biodiesel. E aí, bastava fazer em laboratório, fizemos, né? Com óleo de babaçu, podia ser qualquer um óleo laurídeo, podia ser óleo da amêndoa do dendê, podia ser óleo de coco, podia ser óleo de mais de 200 espécies de palmeiras que existe aí. Bastava que fosse rico esse óleo em componentes leves, que o querosene é uma fração mais leve do que o diesel. E deu certo. E nós voamos pela primeira vez no mundo, né? Tá certo? Em 1984, no dia do aviador, que é o dia 23 de outubro, né? Dia do Santos Dumont, foi feito o primeiro voo no mundo com uma aeronave totalmente abastecida com o prozene, ou seja, o querosene vegetal. Foi um voo de São José dos Campos para São Paulo. E esse voo, realmente, a própria tripulação fez questão de não levar uma gota só do querosene de petróleo. Foi totalmente abastecido. E ainda mais, soube depois, que a tripulação resolveu não ir de paraquedas. Total. Olha que lá em cima não tem acostamento. Bom, e esse voo, então, quando o avião chegou em Brasília, que ficou sobrevoando, naquela época o presidente da República era o Figueiredo. O Figueiredo estava atrasado na solenidade. O comandante teve o cuidado de comunicar para a torre que ia ficar sobrevoando. E se o avião caísse, não era por conta do prozene, e sim por falta dele. Foi uma coisa histórica, mundialmente histórica. Tá? Então, nós patenteamos, nós somos os detentores da primeira patente mundial, não só do biodiesel, como do bioquerosene. Tá certo? Foi a primeira patente. Nós fomos o autor da primeira proposta no mundo, né, de um combustível alternativo, viável, para o petrodiesel, né, e o petroquerosene, vamos dizer assim. Mas aquilo ali fazia parte de um contrato, que isso era um segredo militar, esse assunto não podia ser divulgado. Isso ficou guardado durante muitos e muitos anos. Posteriormente, né, eu fui convidado, né, fui até indicado, foi curioso, né, eu fui indicado pela Universidade de Moscou, né, e pela Academia Chinesa de Ciência, né, para participar de um concurso na China, onde iriam ser apresentadas 40 tecnologias consideradas de alto nível, né, e apresentei então um trabalho, né, que era reflexões, né, em biodiesel e bioquerosene. Foi quando eu anunciei o bioquerosene nesse trabalho. E esse trabalho foi o primeiro lugar, né? Então eu recebi um troféu das Nações Unidas, né? Certo? Que é considerado hoje o maior prêmio, né, de tecnologia no mundo, né? Tecnologia, não é ciência, é tecnologia. E isso fez com que as companhias aéreas soubesse que existia isso, né? Foi quando então eu fui procurado, né, pelas companhias aéreas, as empresas, né, fabricantes de aviões, né, tá certo? Para a gente ressuscitar o bioquerosene. Quando você vai homologar esse combustível, você tem que juntar todo mundo, né, todo o universo, para que todo mundo possa opinar, né, o fabricante de turbina, o fabricante de avião, o fabricante dos instrumentos, o fabricante dos tanques, né, dos acessórios da aviação. Então, hoje nós temos um convênio com todos esses
players, né, esses atores, né, do mundo aeronáutico, né, visando a homologação. E hoje está, cada mês acontece uma novidade aí, uma coisa, entendeu? Mas realmente nós fomos pioneiros aqui também no bioquerosene. Eu só acredito que com a eleição do Barack Obama, que tem falado tanto sobre os biocombustíveis e as energias alternativas, que isso vai se desenhar de uma outra forma, que o uso do biodiesel e dos biocombustíveis vai se desenhar de uma outra forma? Quando eu vejo esse Barack Obama, eu penso até que é um conterrâneo nosso aqui, tem um jeitinho de cearense, entende? Eu sou o maior fã desse cidadão, viu? Esse cara vai consertar, tá certo? Muitos e muitos erros que foram cometidos nos Estados Unidos. Até eu sempre digo brincando, né? Que errar é humano, errar 2 vezes é americano. Felizmente, me parece, esse Barack Obama é do bom, viu? Você pode ter a certeza que esse cara vai consertar muita coisa. Porque esse sujeito, ele tem berço, né? Ele tem berço e tem origem. E esse cidadão, ele tá com toda a força, você entende? É um fenômeno, tá certo? Eu considero um fenômeno moderno. Ele vai ter suficientemente poder, né, e inteligência, pelo que está já se percebendo, para incidir nesses problemas básicos que a humanidade está enfrentando, que é a questão do meio ambiente, né, a questão da energia e a questão da economia mundial. Acho que ele vai ser uma peça que parece que foi mandada assim, casou bem direitinho para resolver isso, tá certo? E com certeza ele vai ter um apoio internacional para essa missão dele. Professor Expedito Parente, diante do cenário mundial, como se encontra o programa de biodiesel, de biocombustíveis no Brasil? Bom, a humanidade está diante de 3 grandes desafios, que são questões de sobrevivência do próprio planeta, que é a questão econômico-financeira, ou seja, uma compressão da economia, uma saída do virtual para o real, né? Que é essa chamada grande crise, né? Mas existe uma crise maior, que é a crise ambiental do aquecimento global do planeta, tá certo? E a poluição que está se adentrando cada vez mais, tá certo? Em todos os cantos do mundo. E o terceiro desafio é a questão do suprimento energético face ao crescimento da demanda de energia no mundo. E essas questões estão intrinsecamente ligadas, tá certo? Elas estão totalmente associadas. Vamos a 1929, quando aconteceu essa crise lá também de necessidade de uma compressão econômica na área dos papéis, das ações, etc. Naquela época, tá certo? Estava havendo uma transição do uso da eletricidade, tá certo? Substituindo o vapor. E estava também havendo uma substituição do petróleo, quer dizer, do carvão pelo petróleo. Uma distância muito grande, tá certo? De ter havido aquela crise e essa agora com coisas bem parecidas. Então nós estamos diante de 3 desafios. E o mundo precisa de alternativas para os combustíveis fósseis, ou seja, combustíveis e energias renováveis, né? Então, e a solução não é uma solução simples, é uma solução múltipla, tá certo? Nós precisamos de energia eólica, tá certo? Nós precisamos de energia solar, nós precisamos de energia da biomassa, né? É uma questão de multiplicidade para suprir, tá certo, as necessidades da humanidade, tá certo? E o biodiesel é um importante combustível, por quê? Porque é um combustível coletivo, é um combustível que ele abastece a uma gama muito grande de meios, né? Por exemplo, o álcool, ele só atinge os veículos leves, somente os veículos de passeio, motores pequenos. Já o biodiesel, ele serve para os ônibus, para os caminhões, para os tratores, para os navios, para as máquinas agrícolas, para a geração de eletricidade, quer dizer, é um combustível mais coletivo, mais plural. Estudo para aviação. Isso aí já é um outro combustível, né, que nós estamos estudando, que é o bioquerosene. Eu classifico assim, que o álcool foi uma primeira onda desses combustíveis verdes, né? O biodiesel está sendo uma segunda onda, tá certo? E o bioquerosene está sendo uma terceira onda.
O álcool já é um combustível adulto, porque já tem volumes para isso, já tem experiências para isso. Já o biodiesel é um combustível adolescente, né? Ele está na fase inicial, ele ainda está inquieto ainda, necessitando inclusive de aperfeiçoamentos, o programa, né? E o bioquerosene está em gestação, ou seja, está ainda em fase de preparação para homologação. Então essa é a maneira que se encontra, quer dizer, como se encontram esses três biocombustíveis. E o biodiesel, motivo da sua pergunta, né? Ele é um combustível considerado hoje irreversível, né? Ele já está sendo aceito em todo o mundo como algo irreversível. Agora nós precisamos implantar esse combustível no mundo todo, mas de forma correta, ou seja, de forma equilibrada, ou seja, pensando em toda a sua cadeia produtiva. Como é que o senhor enxerga essa questão de atingir os principais objetivos da produção de biodiesel? Que o senhor destaca que são o objetivo social, ambiental e estratégico. Como é que o senhor enxerga isso na atualidade? Está sendo atingido esses objetivos? Você tocou num assunto extremamente importante, né? O biodiesel não é só um sucedâneo do óleo diesel, né? Ele carrega em si 3 missões básicas, fundamentais, que é a missão ambiental, que é a missão social e uma missão estratégica, onde a economia passa, tá certo? A preparação de uma saída pós-petróleo, quer dizer, tem todas essas questões e se envolve estratégias. Bom, então, os marcos regulatórios hoje aqui no Brasil, eles não estão, tá certo, preparados para que essas missões sejam cumpridas. É por isso que advém a necessidade, tá certo, de um aperfeiçoamento desses marcos regulatórios. Por exemplo, no Nordeste, a missão mais importante do biodiesel é a missão social, tá certo? Porque aqui nós temos a miséria, né? Nós temos aqui 2 milhões de famílias de miseráveis, pelo menos, daí para frente. Só no interior, não estou falando das cidades. Tá certo? Em São Paulo, na região sul, centro-sul, a missão mais importante é a missão ambiental, é a missão que você tem, que hoje o que morre de gente com doenças pulmonares nas grandes cidades, os problemas da poluição nessa cidade é uma coisa incrível, né? Se for divulgar os números reais, causa pânico até. E na Amazonas, por exemplo, tá certo? E em outras regiões, a missão mais importante é uma missão estratégica, a missão de você não só de fazer uma inclusão social, mas você fazer, tá certo, uma própria integração nacional dessa região. Você tem uma ideia, a Amazônia são mais de 60% do território nacional, e o biodiesel não existiu, o programa de biodiesel brasileiro não entrou na Amazônia ainda, na Amazônia. Então é um sintoma logo grave, né, de que o programa ainda não está cumprindo as suas verdadeiras missões, tá certo? Ao contrário do etanol, que é feito basicamente da cana-de-açúcar, o biodiesel se pode produzir de uma cesta de produtos. Isso permite que tenha diversos fornecedores, pequenos, médios e grandes, e permitindo a inclusão social, como o senhor citou. Isso está acontecendo, professor Expedito? Eu acho que não, não devidamente. Por que não, né? Exatamente essa necessidade de você evoluir. Você está colocando no mesmo nível, na mesma cesta, em iguais condições de competição, o biodiesel de mamona em relação ao biodiesel de soja, do girassol, do babaçu e de outros. Quando na realidade biodiesel tem nome e sobrenome. Aqui no Ceará, por exemplo, a produtividade da mamona aqui é muito pequena, quer dizer, apesar de dar, todo mundo sabe que a mamona pode ser produzida em qualquer parte do Ceará, do Nordeste, né? No entanto, a produtividade ainda é muito pequena, vai crescer com a tecnologia, com a pesquisa agronômica, isso vai crescer. No entanto, é pequena, situa-se em torno de 500, 600 quilos de mamona por hectare, né, por ano. Já, por exemplo, você vai lá na região centro-oeste, lá em Paraúna, numa cidade que eu observei lá em Goiás, essa produtividade é superior a 2 toneladas por hectare por ano. Então, você produzir biodiesel de mamona lá em Goiás é diferente de produzir biodiesel de mamona no Ceará. Produzir biodiesel de soja é diferente de produzir biodiesel de mamona em qualquer lugar. Então, os leilões, por exemplo, as compras deviam ser referenciadas, tá certo? A um produto. Apesar de que no motor todos funcionam igualmente, né? Tem desempenhos equivalentes,
Mas uma coisa é você comprar biodiesel de mamona, outra coisa é comprar biodiesel de soja. Quando você está comprando biodiesel de mamona, você está comprando, tá certo? E está gerando impactos sociais mais do que o biodiesel de soja. Quando você compra biodiesel de soja, você está produzindo, gerando condições de produzir mais alimentos, porque o farelo de soja é extremamente importante para a produção de frangos e ovos. Então, assim, essa coisa é uma coisa que vai muito além desse trivial que está aí, né? Então, é essa necessidade que se precisa ter para você evoluir melhor o biodiesel, ou seja, de forma equilibrada, equilibrando toda a cadeia produtiva. O primeiro leilão, professor Expedito, foi realizado em 2005, com preço médio de R$ 1,89. O 12º leilão foi realizado em 2008, final de 2008, ao preço médio de R$ 2,89. Parece até que você produzir biodiesel seja mais caro do que o petrodiesel. Mas qual é o custo de não produzir o biodiesel? Uma vez eu estava num fórum internacional na Europa e um economista famoso japonês, né, ele me perguntou, né, o quanto custa produzir o biodiesel, né? Ele fez uma pergunta quase como se fosse uma inquisição. Aí eu perguntei para ele, eu disse a ele que ia responder, mas no entanto eu gostaria que ele me respondesse o quanto custa não produzir o biodiesel. E eu acrescentei, disse, olha, na tua terra no Japão, não produzir o biodiesel, você tem que contabilizar, tá certo? O quanto custa, qual é o prejuízo que vocês têm lá, ecológicos, né? Na área de saúde e etc., com a poluição, né? Qual é o prejuízo estratégico que vocês têm, né? Tá certo? Na hora que fechar a torneira do petróleo. Tá certo? Na África, nós temos que questionar, né, o quanto custa, né, a miséria na África. Tá certo? No Brasil, nós gostaríamos de questionar, tínhamos que questionar, por exemplo, no Nordeste, quanto custa a miséria no Nordeste, quanto custa a violência, quanto custa as questões sanitárias de São Paulo, em que você tem um gasto só com tuberculose pelo SUS em São Paulo de alguns centenas de milhões de dólares, tá certo, por ano, né, de reais por ano. Então, essa contabilidade, tá certo, de quanto custa não produzir o biodiesel tem que ser vista, tá certo, no estabelecimento das políticas públicas, tá certo, ou nos programas, na sistematização dos programas de biocombustíveis no mundo todo. O presidente Lula tem o biodiesel como algo, quase como um brinquedo mesmo, né? Quer dizer, ele tem uma adoração, uma fixação excepcional pelo programa, ele valoriza muito, você entende? A própria ministra Dilma tem valorizado muito, né, administrativamente o programa. No entanto, aqueles aperfeiçoamentos requeridos ainda não aconteceram. E um dos primeiros que tem que acontecer urgentemente é uma modificação nessa sistemática de compras do biodiesel, ou seja, nesses leilões. Primeiro, esses primeiros leilões que aconteceram, os prazos de entrega eram longos, né? E como os óleos vegetais são commodities e o petróleo estava subindo, né? Essas commodities subiram todas. Quer dizer, os óleos subiram de preço, né? E ficou inviável você produzir biodiesel com os óleos a preços maiores até do que o preço do diesel, né? Apesar do petróleo lá em cima, o diesel não subiu. Quer dizer, o petróleo subiu 3 vezes o preço, né? E o óleo diesel no Brasil não subiu 3 vezes o preço, não subiu nada, praticamente nada. E os óleos vegetais subiram demais, tá certo? Então era impossível você fazer um biodiesel competitivo. Então todo o setor de produção de biodiesel entrou em crise. Nessa primeira lapada assim, todas as gorduras que poderiam existir foram acabadas, não existiram. E esse assunto persistiu nos outros. Agora está melhorando. Tá certo? A gente até, as pessoas dizem assim, o petróleo caiu, o biodiesel está em crise, por isso não, ao contrário. Como o petróleo caiu, derrubou também os preços dos óleos vegetais. Agora está sendo muito mais interessante produzir biodiesel que antigamente, tá certo? Porque você tem uma matéria-prima barata. Então hoje está se equilibrando, mas não suficientemente para recuperar os prejuízos que foram feitos no futuro. Então o setor de produção de biodiesel está em dificuldade grande, tá certo? Bom, evidentemente a Petrobras, como uma empresa enorme, né? O biodiesel é coisa muito pequena em relação à Petrobras, né? A Petrobras é uma empresa
é a maior empresa brasileira, né? Uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? Então, fazer biodiesel, comprar, vender, isso é um percentual muito pequeno da ordem de interesses, de tamanho da Petrobras, né? Professor Expedito, a gente sabe que por detrás dessa história de criação do biodiesel, que já vem aí há mais de 30 anos, se eu não me engano, o senhor passou por alguns entraves até chegar a essa situação atual que a gente se encontra, em que o biodiesel está sendo produzido nacionalmente, existem políticas nacionais para a produção e uso do biodiesel. Eu gostaria que o senhor relatasse um pouco essa trajetória da criação, patenteamento e como ocorreu esse boom que é hoje o biodiesel no Brasil. Quando eu propus o biodiesel, nós fizemos aqui uma solenidade aqui em Fortaleza, no Centro de Convenções. Isso aconteceu no dia 30 de outubro de 1980. A concepção do biodiesel foi em 77, no final de 77. E houve uma série de trabalhos preliminares, né? Inclusive o requerimento de patente foi feito em 1980, né? E nós resolvemos anunciar o biodiesel aqui em Fortaleza, no Centro de Convenções. Na época, o governador era o Virgílio Távora, né? Que resolveu anfitrionar todas as autoridades aqui e convidou o presidente da República, né? E os ministros, mais muitos políticos, empresários da área de motores, né? Estavam todos aqui. O presidente da República, quem veio foi o Aureliano Chaves, que era o presidente em exercício. O presidente Figueiredo estava com doença do coração, sei lá, estava afastado. Assim. Foi feita uma cirurgia, né? Veio o ministro dela, o ministro César Carlos, abrilhantou essa coisa. E nós fizemos uma solenidade aqui no Centro de Convenções, né? Onde nós anunciamos para o mundo todo, né? Essa proposta desse novo combustível. Mas, naquela época, no Brasil, existia uma febre para o álcool, né? Quer dizer, por quê, né? Porque, na realidade, estava um problema, né? O problema do açúcar no mercado internacional, quer dizer, os preços estavam muito embaixo, né? E o setor sucroalcooleiro, que é um setor politicamente muito forte, né? Ora, esse setor é o setor dos antigos senhores de engenho, né? Quer dizer, um grupo politicamente forte, né? Então, havia uma verdadeira euforia pelo álcool, né? Então, e obscureceu qualquer outra alternativa. E houve uma coisa interessante na época, que a meta inicial do Proálcool era 2 bilhões de litros de álcool, era a meta inicial. E isso achava-se que era impossível. A própria Petrobras, rapaz, que foi obrigada a absorver o programa do álcool, induzida a absorver pelo governo, né? A Petrobras não acreditava, tá certo? Que se chegasse, eu vi depoimentos de pessoas que estavam nessa interface aí, dizia que era uma meta muito ambiciosa, né? Quando na realidade o Brasil rapidamente passou assim de passagem para os 2 bilhões. Rapidamente nós chegamos a 20 bilhões de litros, né? 10 foi rápido, né? Depois de 10 para os 20 foi um outro pulo também, quer dizer, então isso mostrou, que eu considero um dos maiores exemplos do álcool, né? Que demonstrou a nossa capacidade brasileira de empreender no setor agroindustrial energético. Então essa foi a grande herança que o biodiesel teve depois. O sucesso do álcool no Brasil foi uma ação exemplar para o biodiesel, né? Mas, na realidade, o biodiesel deu certo muito antes no exterior. Ele começou a ser produzido na Áustria e Alemanha, nos anos 90, tá certo? E cresceu muito lá. O biodiesel na Europa é muito grande. Hoje o biodiesel é produzido em quase todo mundo, né? O Brasil só passou a produzir biodiesel quando esse programa já estava implantado, já estava bem firme na Europa, você entende? Nós passamos a implantar isso aqui. Agora, por que surgiu, né? Qual foi os vetores, né? Quais foram as motivações, né? Para esse sucesso, né? Quer dizer, a implementação do biodiesel aqui no Brasil, né? Primeiro foi o exemplo do exterior, né? Quer dizer, já se produzia biodiesel até para consumir puro, né? Na Alemanha. A Alemanha tinha um programa muito bem feito, né? Bem estruturado de biodiesel, né? Tá? Que começou em 91, né? Bom,
11 anos depois que nós propomos aqui, eles começaram lá. Bom, e já existia esse exemplo lá fora, né? Quer dizer, dando o aval de países tecnologicamente desenvolvidos, né, que o combustível funcionava. Já tinha sido homologado. Tá certo? O segundo problema, o segundo vetor, foi que o sucesso do álcool, né, que demonstrou a capacidade empresarial brasileira de fazer combustíveis verdes, né? E o terceiro fator foi a vontade política de um presidente que resolveu privilegiar o social. O presidente Lula, então, sabendo disso, um homem de uma sensibilidade extraordinária, né? Eu considero ele superdotado no que se refere à percepção, né? Ele percebeu, né? E usou esse programa do biodiesel como um arco, né, do seu governo, tá certo? Quer dizer, isso significa vontade política, tá certo, de fazer o programa. O Lula, o presidente Lula, ele reuniu 13 ministérios, juntou, e disse: eu quero que vocês planejem o Programa Nacional do Biodiesel. Então, cada um desses ministérios passou a contribuir na formulação desse programa com aquilo que lhe devia, com aquele seu motivo, né? O Ministério de Minas e Energia, a sua parte, o Ministério da Agricultura, a outra, tá certo? De Minas e Energia, a outra. Então, isso foi formulado um programa a muitas mãos. E nós fizemos um esforço de demonstração que foi muito importante, que foi exatamente encabeçado pelo professor Ariosto, que é deputado federal, né? Ele organizou em Brasília um evento que, para mim, foi um evento extremamente marcante, né? Que foi decisivo na demonstração do biodiesel, né? Que foi exatamente uma apresentação lá dentro do Congresso Nacional, tá certo? De uma planta de biodiesel funcionando e produzindo combustível, né, inclusive de mamona, e abastecendo lá um motor, gerando eletricidade. Tá certo? E todas as autoridades, não só os parlamentares, deputados e senadores, mas também os ministros, os segundos escalões aí, estavam lá presentes, lá, vendo em loco, né, entrando lá o óleo de mamona, tá certo? E saindo lá o biodiesel de mamona e um gerador, tá certo? Gerando eletricidade. Então ali nós inventamos uma palavra nova, chamada de bioeletricidade. E a ministra Dilma estava lá e eu recepcionei ela. Eu digo: ministra, a senhora pela primeira vez, ela naquela época era ministra de Minas e Energia. Eu digo: a senhora, gostaria que a senhora acrescentasse em seu dicionário do seu ministério a palavra bioeletricidade, ou seja, eletricidade de biodiesel. O que a senhora está vendo aqui, nesse momento, tudo que a senhora vê aqui de luz acesa, que já for aqui, tá certo? É movido a bioeletricidade. Ela ficou encantada com isso, né? Isso aqui serve para a Amazônia, serve para o Nordeste, serve para o Sul, serve para qualquer lugar. Isso foi um esforço muito grande na impulsão do biodiesel aqui no Brasil, tá certo? E depois essa coisa começou a crescer, né? E crescer, mas é muito novo. O biodiesel é ainda um programa, um combustível adolescente, tá certo? É necessário ainda atenções, tá certo? Esse é o apelo que a gente sempre tem feito, né? Essas atenções devem ser dadas urgentemente, né? No sentido de não gerar prejuízos. Professor Expedito Parente, a Lei 11.097 de 2005, que determina que seja adicionado 5% de biodiesel ao petrodiesel, se criou um mercado de 2,4 bilhões de litros de biodiesel por ano. Hoje, a capacidade, segundo dados, os últimos dados, a capacidade instalada de produção de biodiesel no Brasil chega a 2,9 bilhões de litros por ano. Quais seriam os próximos desafios do programa biodiesel brasileiro? Aumentar o percentual ou também já procurar novos mercados através da exportação? Bom, eu creio que o primeiro desafio é que
é de produzir matéria-prima suficiente para esses 2,4 bilhões. Quer dizer, a capacidade instalada industrial chegou a esse nível, mas a capacidade de suprimento do parque industrial não está ainda ajustada. Então, o primeiro desafio é chegar a produzir, a suprir, né, com matéria-prima, esse quantitativo, né, para produzir 2,4 bilhões de litros anuais. E não só produzir essa quantidade, mas produzir de forma correta, de forma distribuída no país, para minimizar os transportes, para distribuir as rendas, para realmente fazer face a essas missões do biodiesel, a missão, repito, né, missão ambiental, social e estratégica. Então, esse é o grande desafio inicial, o desafio sobre a produção da cadeia produtiva, de equilibrar a cadeia produtiva. O segundo, existem outros desafios, né, que são desafios tecnológicos, né, em diversas áreas. Tem uma coisa interessante, um exemplo a ser seguido, né, que aconteceu com o etanol, bioetanol. Em 1980, o custo do metro cúbico de álcool situava-se na ordem de $700 o metro cúbico de álcool. E hoje, esse custo situa-se na ordem de $200, quer dizer, caiu de 700 para $200. Por quê? Porque houve aumento de produtividade da cana, tá certo? E cresceu demais, a produção de cana hoje por hectare é muito grande, né? Houve aumentos no setor quer dizer, no índice de sacarose, ou seja, no teor de sacarose, de açúcar dentro do caldo da cana. Houve melhorias, tá certo, nos processos industriais, ou seja, maiores rendimentos industriais, eficientes, no processo de conversão da cana em álcool, né? E houve, tá certo, a introdução da utilização do subproduto, ou seja, do bagaço que hoje é utilizado para gerar energia. Então, tudo isso fez com que o custo do metro cúbico de álcool caísse de 700 para $200 o metro cúbico. E isso poderá acontecer até com maior intensidade com respeito ao biodiesel, que tem uma faixa maior até, mais ampla, mais diversificada de trabalhos que pode acontecer, tá certo? Então, isso induz, né, a gente entender e ver que se você pesquisa, se você investe no setor agrícola, né, de melhoria de produtividade, mexendo mesmo a nível de DNA da planta, tá certo? O que aconteceu com o dendê? O dendê, ele tinha uma produção muito pequena, né? E através de trabalhos genéticos, né, no DNA da planta, né, conseguiu hoje produtividades superiores a 5 toneladas de óleo por hectare, né? Tá certo? Isso se conseguiu com fácil. A Embrapa está investindo muito nas palmáceas. Isso é um trabalho excelente. O Babaçu, por exemplo, eu fiz um trabalho recente e 2,2, cheguei à conclusão matemática, isso é matemática, é aritmético, que 2,2 quilos de coco Babaçu vale 1 litro de petróleo. Se, com essas produções nativas de coco, que são muito pequenas, 2 toneladas por hectare, você já produz 900 litros de petróleo por ano com Babaçu. Teoricamente, você pode chegar a incrementar através de mexer no DNA da planta, para que ela possa produzir frutos maiores, para que ela possa produzir mais frutos por ano, você entende? As florações sejam feitas mais com flores femininas, que realmente reproduz frutos, né, o coco, certo? Você pode chegar, teoricamente, até 40 toneladas, tá certo? A exemplo, vis-a-vis o que aconteceu com o dendê. Você pode chegar a coisas na ordem de 40 toneladas por hectare ano. O que significa isso? Significa que nós temos condições de ter verdadeiros poços de petróleo com Babaçu, produzindo 18 mil litros de petróleo por hectare. Então, esse é o poder da ciência, do desenvolvimento na área agrícola, em termos de biotecnologia. Tá certo? Então, isso, tá certo? Tem um futuro muito bom, mas deve ser administrado, deve ser incentivado, deve ser bem
ordenado para que a gente chegue a esses objetivos. Nesse encontro que houve em São Paulo, um encontro internacional, tiveram presentes 92 países, a comunidade africana sugeriu ser criado no Brasil um centro internacional de pesquisa e desenvolvimento em biocombustíveis. Eu achei essa ideia brilhante, que tivesse apoio internacional, que fosse compartilhado os resultados com os países africanos, os países de todo mundo, né? Eu achei essa ideia fantástica e também foi um reconhecimento de que nós somos anti-primeiro mundo nessa área. O Brasil é anti-primeiro mundo em biocombustíveis, estamos muito na frente deles. Então, isso foi uma ideia interessante. E eu, naquela época, eu fui dar ênfase a isso, né? Eu tinha direito à palavra, né? E eu fiz uma coisa interessante, né? Porque essas energias todinhas, elas, no final, elas geram produtos energéticos, geram eletricidade, etc. Digo, olha, se a gente realmente organizar-se em termos de desenvolvimento, nós vamos ser surpreendidos com coisas que hoje poderiam ser consideradas absurdas. Como, por exemplo, nós podemos, em algum momento, exportar energia por debaixo do mar. Energia elétrica, silenciosamente, não, sem sujar. Nós já importamos informação por debaixo do mar. A Western, da Inglaterra, mandava pelos cabos submarinos e, por coincidência, isso chegava aqui na Praia de Iracema. Tá? Vinha as informações de lá, tudo via por debaixo do mar, num cabo. Tá certo? Hoje está se fazendo também isso em fibra ótica. Algum dia nós podemos ter supercondutores para mandar isso de volta para lá e integrar tudo isso em rede. Ou seja, da gente enviar energia elétrica, seja do biodiesel, seja da energia solar, seja da eólica, seja essa multiplicidade de energia para lá, por debaixo do mar. Tá certo? Se eu disser um negócio desse hoje, então, isso é louco. Aí ficou doido de uma vez, né? Não é isso. Eu estou dizendo isso como visão de futuro, é mostrar o poder do desenvolvimento tecnológico. Eu fiz uma palestra nos Estados Unidos uma vez e fiz uma brincadeira lá com um celular. Eu disse assim, olha, nós não vamos ser surpreendidos, podemos ser surpreendidos um dia de levar a nossa energia que nós consumimos em alguma coisa desse tipo, num celular energético. E a gente pode explicar que isso é possível. Imagine o que aconteceu com a informática. O primeiro computador que veio ao Brasil para fazer o censo de 1960, que era o Univac 1105 da Remington, esse computador tinha uma memória menor do que isso aqui e ocupava um prédio de 20 por 50 com 3 andares. Menor do que isso aqui, mas muito menor do que isso. Então, se a gente conseguir baterias no futuro, compactas, do jeito que hoje, uns chips de tamanho dessa unha, você armazena gigabytes, né? Se a gente conseguir megawatts-horas de energia armazenada tá certo? Em baterias minúsculas, a gente vai poder levar a nossa energia aqui dentro do bolso. Tá? Até os hotéis, que você chega no hotel hoje, você pega o cartãozinho do hotel, bota lá dentro, acende as luzes. Mas você precisa disso não, a gente vai botar isso aqui, lá. No carro, ninguém precisa estar imposto, não, para a gente encher de gasolina. Vai botar aqui, o carro está andando. São coisas que, o poder da tecnologia. Ora, nós começamos esse século 1900, nós começamos a era do carro de boi, todo mundo andando de carro de boi. Nós fomos à Lua, voltamos, tá certo? Tudo isso num século. O que acontece hoje é tão rápido, tá certo? Que se houver um esforço organizado, que vai haver energia, a humanidade precisa mudar toda essa, tá certo? Esse status de energia, você entende? E o sol está aí, tá? O sol, eu digo o sol para biomassa, para produzir coisa, o sol para energia eólica, o sol para aquecimento, torre termosolar, o diabo 4. Vamos chegar a coisas, tá certo? Que vão surpreender a gente. Do jeito que nós fomos surpreendidos com o computador, fomos surpreendidos com o televisor, tá certo? Nós estamos sempre sendo surpreendidos. Vamos ser cada vez mais frequentemente surpreendidos. Tá certo? Então, a gente, para não ficar atrás, a gente tem que assumir a dianteira. Hoje nós somos anti-primeiro mundo em biocombustível. Para a gente continuar sendo anti-primeiro mundo em combustível, nós temos que investir, ter a consciência disso,
tá certo? E se organizar para isso. Essa é a minha visão de futuro, você entende?